Olá, meu nome é Marcos Antônio Correia, estamos aqui com o nosso Georrelatos, Geografia Saber Espacial, Georrelato número 4, Geoterra, Estrutura, Metodologia. Então, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer as participações. Já temos o primeiro, segundo e terceiro. Temos participação de professores, ex-alunos da comunidade, pessoas interessadas. Isso é muito importante. Centenas de pessoas já estão participando. Meu muito obrigado. Também não esqueçam de assistir o vídeo até o final, dar o like, compartilhar, ativar o sininho e fazer os comentários. Então vamos lá. Rapidamente eu vou fazer uma recapitulação aqui dos últimos. Então a gente viu a questão da geografia, geoterra. A geografia tem o espaço geográfico como objeto, que fica basicamente com a intersecção dos elementos da superfície terrestre. Então, as questões de química, biologia, físicas, questão da natureza, questão do homem, do ser humano, questões das atividades econômicas. Então, todo esse movimento que ocorre na superfície terrestre é objeto da geografia. Também ficou evidente pelos estudiosos que, diante da dificuldade de determinar o objeto um pouco mais claro, então foram criadas categorias. Categoria de lugar, região, paisagem, território e natureza e sociedade na geografia crítica. Aqui cabe uma observação que, no geral, as ciências e, no caso, a geografia, o objeto é para, vamos dizer assim, criar um mecanismo para deixar um pouco mais fácil de você, pelo menos, identificar o que deve ser estudado. Então, aqui, embora a geografia crítica seja uma geografia muito interessante e importante, o objeto fica meio genérico, geral, natureza e sociedade, mas ela dá conta, porque talvez envolva outras questões até da ordem política. Bom, também foi falado nas vertentes ocorrentes da geografia, que, de acordo com o tempo, esses objetos podem perpassar por algumas correntes. Por exemplo, a tradicional ou clássica, a teorética quantitativa, a crítica, que também de cunho marxista, as pós-modernas, entre elas uma geografia chamada humanística, que tem a base filosófica na fenomenologia. Nós vimos também que daí as metodologias da geografia usam a metodologia da ciência, que é a ciência uma só, e também os princípios, que a gente viu, a extensão, causalidade, conexidade, atividade e analogia. Então, gostaria de falar sobre a ciência e a filosofia. Então, a ciência, de um modo geral, a ciência, ela é alicerçada pelo nível de conhecimento filosófico. Então, a ciência e a filosofia, elas estão no mesmo tronco do conhecimento sistematizado. O cientista precisa interrogar a realidade. Isso está no livro de Servie-Bervian, página 21. Então, se ele está interrogando, ele está perguntando, ele está levantando problemas, ele está questionando. Então, todo pesquisador, todo investigador deve fazer as perguntas. Então, isso a gente chama de problema. É uma questão que vem do grego. Mas também tem, se eu estou na parte da ciência, que é mais humana, social, eu não consigo fazer um problema, mas eu faço uma problematização. E aí eu consigo fazer a pesquisa. Bom, então a base da ciência, né? Então, para se construir a ciência, para elaborar a ciência, Bachelard já falava
que é uma cidade científica, então uma estrutura científica. A base da ciência está na organização do pensamento, está na reflexão, está no raciocínio. E isso tudo vem da filosofia, uma forma de organizar o pensamento. Então, o método racional, usa assim, então, o raciocínio. Alguns até colocam pensamento ou então um método indutivo, dedutivo. Eu gosto de tratar como formas de pensar, formas de elaborar o pensamento de uma forma indutiva e dedutiva. Então, o método científico experimental, ele tem as suas bases também na questão do espírito científico. Então, esse espírito científico, ele deve ser construído, ele deve ser elaborado. Em outros programas já falávamos que o estudante, quem está fazendo o curso de licenciatura ou bacharelado, o cientista, o professor, nesse caso aqui, o cientista, ele na universidade, ele deve trabalhar esse espírito, ele deve cultivar esse espírito. Esse espírito é algo que ele vai construir aos poucos. E ele vai envolver a questão do intelecto, do senso de observação claro, objetivo. Ele deve ser ousado, deve ser sagaz, deve cultivar a humildade, deve ser imparcial, também a questão da honestidade. Então, buscar a verdade dos fatos, como nós já falamos. Então, tudo isso entra na questão metodológica, na questão das técnicas, né? Mas isso tudo, ele sofre, vamos dizer assim, uma questão de acordo com o tempo da sociedade, o projeto da sociedade, né? Então, os projetos de mundo do ser humano, da sociedade, esses projetos estão assentados em estruturas filosóficas amplas e complexas que permanecem atuantes em determinadas épocas. Então, nós temos aí a história pode ajudar a fazer uma espécie de um cronograma. Nós até já temos um clássico aí que fala da idade antiga, a idade média, idade moderna, idade contemporânea. Então, na idade antiga já foi falado até nos pré-socráticos e socráticos. Então, lá eles já estudavam a questão da natureza, que vem do latim, e da physis, que é a mesma coisa, só que uma palavra grega, a origem grega. Então, já do Tales de Mileto, Parmênides, Anaximandro, Pitágoras, até tinha as escolas, né? A escola de Tales, a escola de Pitágoras. Então, também os socráticos, eles já se preocupavam com a natureza. Então, a palavra natureza, nesse contexto, ele estava associado ali aos animais, às plantas. E ali, quando chegamos nos socráticos, eles colocaram o homem também, né? Pensando o que seria o homem, a vontade, a justiça, a questão da ética, da moral, as pessoas, as suas obras. Mas também falaram da natureza, principalmente Aristóteles, quando fala, por exemplo, no caso da geografia, em zonas térmicas, que nós usamos até hoje, já vem de Aristóteles. O próprio Parmênides já falava naquele tempo em algumas coisas assim, de astros redondos, a lua, tal, a terra. Depois Aristóteles continuou, né, o pensamento da natureza e falou já das zonas térmicas, estudou vários elementos da natureza, os rios, as plantas, a realidade. Até hoje, quando a gente fala na biologia, na parte assim da geografia, a gente se reporta a Aristóteles. Bom, temos também um período da sociedade, um projeto da sociedade que
o pensamento religioso na Idade Média, né, de 476 a 1453, tinha um pensamento religioso, aquele pensamento do geocentrismo de Cláudio Ptolomeu. Ele era importante, né, nessa época, porque a igreja ela concordava com esse pensamento, então ele permaneceu. Depois ali, já no finalzinho da Idade Média, tem a questão do heliocentrismo, que daí o Sol é o centro do universo, e do geocentrismo, a Terra, centro do sistema solar. Então, esses são os projetos, né? Temos também o projeto na Idade Moderna, a questão do Renascimento, do comércio, aí veio a questão da ciência, século XV, século XVI. Falava muito da natureza também, e essa natureza com base na física, na química, na biologia. Nós temos aí um representante, o Newton, Isaac Newton, que criou, né, a lei da gravitação universal, que basicamente fala da atração dos corpos, aquela da queda da maçã, que a Terra atrai, não só a Terra, mas enfim, esses pensamentos, esses projetos, eles acabam influenciando com certeza na sociedade, e principalmente na questão da filosofia e da ciência. E é na universidade que essas ideias, a filosofia, os métodos, as técnicas, a metodologia são colocadas na ciência para que exista um avanço, né, no conhecimento. Também começou a observar melhor a questão do universo, que era um conjunto harmônico, a questão dos organismos. Aí vem a própria sociologia, século XVIII, XIX também, né? Enfim, temos a idade contemporânea com a questão da relatividade, a questão da quântica. Então, os fenômenos físicos, no caso da relatividade, os fenômenos físicos acontecem de forma diferente para observadores que se movem com velocidades relativas constantes, e que a velocidade da luz é a mesma para todos esses observadores. Então, aí também já tem a questão de um pensamento em relação ao observador. Então, já muda a questão do sujeito e objeto, a relação, no caso da ciência, e vai trazer toda uma mudança. Enfim, então isso a ciência de um modo geral, e vem para a geografia. A geografia também passa por algumas modificações, né? Então nós temos ali, bem nesse período mais, os primeiros até, a gente pode dizer assim, até o século XV, XVI, até o início da geografia, nós tínhamos a geografia como uma ciência que estuda a descrição da superfície da Terra. Então, isso a maior parte dos estudiosos, a maior parte das obras traz essa sequência histórica de que a geografia era apenas uma descrição da superfície. E existem muitas críticas, né, muitas observações em relação à geografia ser apenas uma descrição da Terra. Se bem que toda ciência, uma das primeiras coisas que ela faz é uma descrição sobre o seu objeto. Mas mais à frente a gente pode tratar um pouco melhor sobre esse assunto. No século XX, de Martone definia a geografia como a ciência que estuda a distribuição dos fenômenos físicos, biológicos e humanos pela superfície terrestre. Então, já coloca, né, o de Martone já coloca ali os fenômenos físicos, biológicos e humanos pela superfície terrestre. Esse seria o estudo a ciência geográfica, trataria basicamente dessa questão. O objeto gira em torno destas, né, dos fenômenos físicos, biológicos e humanos.
A partir dos anos 70, 80, quando veio um pensamento crítico para toda a ciência, ou as ciências, ou vamos dizer assim, áreas da ciência, então veio um pensamento crítico. E nesse pensamento crítico, a geografia também ela pegou essa ideia, principalmente na geografia crítica marxista. Então diz que é a ciência que estuda as relações entre a sociedade e a natureza. Então a geografia, ciência que estuda as relações entre sociedade e natureza. Então eu queria deixar claro, gostaria de deixar assim essas questões para futuras reflexões. Então nós encerramos aqui o nosso relato do número 4 e espero vocês no próximo. Obrigado. Até lá.